Numa tarde de matiz dourada, quando o sol parecia derramar reflexos sobre cada folha de trigo, Darby encontrava-se auxiliando o tio no moinho ancestral. O tio, um proprietário de vastas terras, com colonos de diversas origens, incluindo afrodescendentes, compartilhava as bênçãos da colheita. Nesse cenário, como que de fininho, adentrou o limiar da porta uma pequena criança de cor, filha de um dos arrendatários, exibindo uma postura humilde. Aquele olhar do tio, erguido em direção à criança, asperamente disparou a pergunta. "O que você deseja?" Com um coração tímido, a criança sussurrou. "Minha mãe disse para pedir 50 centavos a você." O tio, em resposta, impôs seu não firme como uma parede de pedra. "Isso não alcançou", declarou em sua voz decidida, ordenando à criança que voltasse ao lar. Mas o enigma se agigantava à medida que a criança permanecia imóvel. Imutável como uma estátua, ela protegida, como se desafiasse, em silêncio, o não que lhe fora dirigido. Imerso em sua tarefa, o tio estava tão absorto que nem percebia que a criança não obedecia à ordem. Quando, enfim, ergueu os olhos e testemunhou a rebeldia infantil, uma fúria crescente o arrebatou. Um bastão foi retirado de um barril com um gesto que prometia um tumulto iminente. Nesse momento de suspense, Darby prendeu um atleta. Antecipava-se a uma erupção de violência. Afinal, conhecia a natureza volátil do tio. O tio avançou, o bastão erguido como um símbolo de punição. No entanto, o enigma daquela criança repentinamente revelou sua camada mais enigmática. A criança avançou um passo, rápido e decidido. Seus olhos, mirando nos olhos do tio, refletiam um desafio destemido. E então, com um grito que reverberou como o clarim da verdade, uma pequena voz proclamou: "Minha mãe precisa dos 50 centavos." Num instante, o tio, cuja fúria estava prestes a explodir, congelou no lugar. Sua expressão mudou, como se impactada por um raio inesperado. O bastão desceu ao solo, abandonou, e como que em transe, o tio tirou $0,5 de seu bolso, entregando-o à criança. Com o dinheiro nas mãos, a criança se retirou com uma lentidão marcante, mantendo seus olhos fixos no homem que momentos atrás estava prestes a agir com violência. E então, ela se foi, deixando o tio sentado, seus olhos absortos fitando o vazio além da janela. 10 minutos se escoaram como gotas de água no deserto, enquanto ele refletia sobre aquilo que acabaria por acontecer. Darby também se encontrou em uma contemplação profunda. Uma criança de cor havia, com apenas algumas palavras, subjugado um adulto branco. Mas como? O que havia transformado o temperamento feroz do tio em uma obediência dócil? Qual era o enigmático poder que uma criança invocara, envolvendo-a na mestra da situação? Essas perguntas fervilhavam na mente de Darby, mas somente anos depois ele descobriria as respostas, quando ocorreu essa história comigo, o autor dessas palavras. Curiosamente, esse relato excepcional foi transmitido a mim pelo próprio Darby, no interior daquele antigo moinho, no mesmo espaço que testemunhara a derrota do tio. E assim, o mistério se torna parte do próprio tecido da narrativa, entrelaçando-se com a história, como as águas que fluem pelo antigo rio da vida. Nem sempre o não é não. Agora tire suas próprias conclusões. Busque o sim por trás do não. Seja corajoso ou corajosa como essa menina foi.